Desliga o ruído, ligue-se aos factos. Este verão, o Observador tem para lhe oferecer 10 estadias em hotéis de luxo. 2 noites, 2 adultos. Aproveita a nossa promoção e assina o Observador com até 50% de desconto em observador.pt. Desliga o ruído, ligue-se ao essencial. Porque estudos indicam que cerca de 700 mil portugueses têm sintomas depressivos e porque investir na saúde mental, ainda um estigma entre nós, é urgente, convidei hoje a psicóloga Mariana Santos. Quando estava imigrada em Madrid, fundou o projeto psicólogos.pt, uma plataforma com psicólogos que fazem consultas online a portugueses a viver em qualquer parte do mundo, já estão em 9 países, para levar a todos a possibilidade de ter consultas na sua língua materna, independentemente da sua localização e literalmente à distância de um clique. E com uma vertente solidária, cada paciente escolhe o valor que pode e quer pagar pelas suas consultas. Debruçam-se sobre psicologia clínica, sobre terapia familiar ou até de casal. E o mote deles é, mesmo longe, podemos estar perto. Uma boa prova disso é esta conversa, porque a Mariana Santos está em Tomar. Olá, Mariana. Bem-ajas por ter aceitado este convite. Diretamente de Tomar, então, bem-vinda. Muito obrigada, João. Obrigada eu por este convite e por estar aqui presente. É um prazer estar aqui contigo. Tu és psicóloga clínica, portanto tiraste este mestrado integrado de psicoterapia cognitiva comportamental integrativa. É assim que se chama tudo isto? Exatamente. Psicologia clínica e da saúde. Aqui na faculdade, na Universidade do Estado, não é? Na Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa. Muito bem. E tiveste... Universidade Universitária. Exatamente, a Universidade Universitária. E tu, aqui bem perto de nós estamos, aqui em Lisboa. Exatamente. E tu tiveste um mestrado muito curioso sobre a tua dissertação. Foi sobre cyberbullying na adolescência, perfil psicológico de agressores, vítimas e observadores. Isto dos observadores tem a ver connosco. Porque é uma coisa... Olha, eu devo dizer que é uma coisa que me fez pensar muito, porque eu tenho um filho psicólogo também, e que também o trabalho dele foi sobre cyberbullying, e ele sempre me alertou para esta... Ele acabou há uns meses, e alertou muito para esta questão dos observadores, das pessoas que sabem deste bullying e que às vezes assistem e não fazem nada, às vezes são perfeitamente passivos, mas isso é uma coisa muito grave. É super grave, e nessa tese de mestrado foi muito interessante, deu para entrevistarmos imensas pessoas e contactarmos com imensos jovens. Todos eles já tinham observado, mesmo não tendo participado, todos nós já observámos algum tipo de bullying, neste caso de cyberbullying, não é? Que cada vez é uma realidade mais presente hoje em dia, com o desenvolvimento das redes sociais e das tecnologias de informação, portanto, estão à distância de um clique também, não é? E as redes sociais vieram trazer muito esta realidade, não é? E de facto os observadores também acabam por ter um papel, não é? Exatamente. Tanto na possibilidade de divulgarem também estas coisas, muitas vezes, de se divulgar O divulgar é denunciar ou falar sobre isto? Não, quando eu digo divulgar, muitas vezes são pessoas que recebem algum tipo de vídeo, algum tipo de fotografia de alguém e também mandam para outras pessoas e acabam também por participar e por divulgar e por fazer com que este crime ainda se aumente mais e tome proporções ainda maiores, não é? Que também é muito grave. Mas de facto é uma realidade cada vez mais presente e é preciso estarmos muito atentos e sensibilizar muitas pessoas para este tipo de crime, que não deixa de ser um crime, o cyberbullying. Claro. Depois também tiveste uns anos aqui no projeto Eu Amo o SAC, programa Escolhas. Isto tinha a ver com o quê? Tinha a ver com acompanhamento a crianças? Sim, nessa altura foi o meu estágio curricular, não é? E eu acompanhava crianças que vinham de contextos familiares muito desfavorecidos, portanto, tinham ali histórias de vida bastante complicadas e foi assim um arranque de carreira, digamos assim. Sim, duro. Muito importante, mas foi muito importante, aprendi muitas coisas e é muito difícil trabalhar com crianças, ainda para mais crianças que vêm de famílias muito estruturadas, onde para elas é muito difícil confiar em alguém, confiar nos adultos e de repente, não é, termos ali crianças que não estão motivadas para o processo de apoio psicológico, que têm só problemas, que não sabem que os têm, que não sabem ainda falar deles, não é? E de repente agarrar estas crianças, conseguir motivá-las, conseguir que elas estejam ali, que façam o processo connosco, é um processo muito desafiante, mas é incrível no final, quando conseguimos trabalhar de facto e ter resultados positivos.
Muito importante. Tu, além disto, tiveste já, depois do teu mestrado terminado, fizeste um curso de atendimento às vítimas de crime, chegaste a ser voluntária na APAV, na Associação Portuguesa de Apoio à Vítima. Porquê este apelo, tiveste este apelo, porquê, Mariana? Sentias que, de certo modo, as pessoas que são vítimas, de algum modo vítimas destes crimes e destes abusos, é uma coisa que sempre tocou, não foi? Tu gostaste sempre dessa área? Sim, sim. Eu gostei sempre muito destas áreas mais desafiantes, digamos assim, que às vezes não se falam tanto ou que ainda é preciso falar e divulgar muito e sempre tive esse bichinho, digamos assim. Nessa altura estava mais parada, estava à procura de estágio profissional para ingressar na Ordem dos Psicólogos Portugueses e surgiu esta possibilidade na APAV e também foi uma experiência muito positiva, que hoje em dia também é uma mais-valia para o trabalho que desenvolvo com vítimas de crime também. Muito, muito curioso, porque tu, além de, fazeres este trabalho, por exemplo, na Crescer, ou no projeto das aldeias de SOS de Portugal, tu fizeste uma formação há uns anos sobre como mobilizar empresas para projetos sociais. E realmente já tens precisado disso, por exemplo, na Crescer, ou por exemplo, fizeste angariação de dadores nas aldeias de Portugal, aldeias SOS de Portugal, e na Crescer tiveste também, até há pouco tempo, digamos assim, até fundares esta psicólogos.pt, nesta Crescer, que é uma associação de intervenção comunitária que tem muito a ver com o acompanhamento psicológico e ligada também às pessoas sem abrigo, certo? Sim. Da Santa Casa. Sim. Na altura, na Crescer, trabalhei com pessoas em situação de sem-abrigo e pessoas com consumos de substâncias psicoativas. Tive cerca de 5 anos na Crescer, portanto foi assim a minha maior escola e a minha primeira grande experiência profissional. A Crescer faz um trabalho incrível com esta população, desde o trabalho na área da habitação, na área de intervenção nos consumos, portanto foi assim um tempo muito enriquecedor, que aprendi bastante, que cresci bastante e que me trouxe ferramentas muito importantes agora para a minha experiência profissional que tenho hoje em dia e para conseguir lidar com todo o tipo de pessoas e com públicos mais vulneráveis. Problemas. Exato. Claro que sim, claro que sim. Finalmente a coisa mais interessante também e última, antes de entrar no psicólogos.pt, foi quebrar o silêncio. Nós tivemos aqui, onde ainda hoje dás apoio, não é? Nós tivemos aqui o Ângelo Fernandes, foi nosso convidado uns dias antes do Natal, e ele, esta primeira associação portuguesa de apoio especializado para homens e rapazes vítimas e sobreviventes de violência sexual. Vocês já apoiaram cerca de quase 470 homens, há cerca de 10 novas vítimas por mês, são números assustadores. Só para lembrar aqui, o Conselho da Europa indica que 1 em cada 5 crianças, portanto rapazes ou raparigas, é ou foi ou será vítima de violência sexual durante a infância. Isto é até assustador. Em Portugal também, quase 21% das vítimas são menores de idade. E eu, por acaso, descobri depois no site do Quebrar o Silêncio alguns testemunhos a falarem muito bem de ti, o que é sempre bom, não é? Uma convidada que veio bem apresentada, não foste tu que mandaste, mas fui eu que depois havia aqui um testemunho de um homem com 67 anos, que está realizado, que é feliz, que é pai, que é marido, que é avô, compadre, amigo de toda a gente, mas tive várias sessões de apoio psicológico, que está aqui, estou a ler, com a doutora Mariana Santos, o que me fez tornar outra pessoa, me fez compreender que a culpa não foi minha, e portanto era um homem que está a falar que este homem tinha tido um abuso sexual pelo irmão mais velho, quando tinha 4 ou 5 anos. São casos sempre tremendos e de uma violência psicológica e física, de uma coisa que não, inenarrável, mas que tu segues e acompanhas, não é? Há alguns casos destes. Sim, portanto, para além do psicólogo que vamos falar a seguir, não é? Eu trabalho na Associação Quebrar o Silêncio, portanto, trabalhamos com homens vítimas de violência sexual, portanto, e faço acompanhamento psicológico a estes homens e também é um trabalho super desafiante, onde estou a aprender bastante e trabalhamos sobre a violência sexual. É um evento possivelmente traumático, não é? E o trauma pode trazer efeitos consequências muito difíceis de gerir e que se arrastam ao longo do tempo, não é? E esse exemplo, esse testemunho, é de um homem que chegou até nós com 65 anos de idade. Portanto, nós estamos sempre a repetir isto. Nunca é tarde para pedir ajuda. A violência sexual, como eu estava a dizer, pode ser um evento traumático, mas é possível ser trabalhado. Ou seja, é possível deixar de gerar sofrimento e é possível trabalharmos em conjunto com a ajuda psicológica e com a ajuda terapêutica necessária e especializada no trauma. É possível superar. E esse testemunho é um testemunho incrível de força e que de facto nos mostra que nunca é tarde e que agora é uma pessoa completamente diferente.
É incrível. Ele mesmo acaba este testemunho a dizer nunca é tarde demais para procurar apoio. Exatamente. E é engraçado porque na nossa conversa do dia 21 de dezembro falava-se disso, que estes homens que foram, 1 em cada 5, é um número incrível, em rapaz que foi sofreu alguma forma de abuso, e que dizem que chegam a esperar 20 e tal anos, a média acho que é isso, 20 e tal anos até conseguirem capacitar-se, que têm que deitar-se para fora e falar e tentar resolver isso, não é? Muito complicado. É muito importante estarmos a falar sobre este tema, não é? E eu falo sempre, é preciso falar com muito respeito sobre este tema, porque podemos ter milhares de vítimas a ouvirem esta conversa e, de facto, ainda é um assunto muito tabu. Para muitos homens, eu falo de homens, não é? Porque é com homens que eu trabalho, não é? Mas sabemos que também é uma realidade que afeta ainda mais a população feminina, mas para muitos homens, com todos os estereótipos que ainda existem na sociedade, com todos os mitos que existem, que um homem não sofre violência sexual, que um homem... Portanto, todas essas coisas, é muito importante alertarmos para que, de facto, como estavas a dizer, 1 em 5 crianças são vítimas de algum tipo de violência sexual, portanto, existem muito mais casos do que nós imaginamos e, de facto, o silêncio perpetua-se durante muito tempo, muito por causa destes mitos que estão tão presentes na sociedade que um homem não sofre ou que, infelizmente, por exemplo, há muitos abusos que também acontecem, não só em crianças, mas na idade adulta, cada vez mais, não é? Claro. E há muitos sentimentos de culpa e há muitos estigmas ainda das pessoas que faz perpetuar o silêncio e não serem capazes de pedir ajuda. E é muito importante que as vítimas saibam que podem sempre pedir ajuda, que nunca é tarde, que não estão sozinhas, que há sempre uma resposta possível para ajudar estas pessoas e que, de facto, não tiveram culpa na violência sexual. A culpa é sempre do abusador, sempre do abusador. É, mas é incrível, e ele fala nisso, este testemunho que eu li, disse isso, não é? Após várias sessões de apoio psicológico, contigo neste caso, mas tens vários colegas que fazem isso também, foi uma pessoa que me fez compreender que a culpa não foi minha e tirou-me toda a raiva que existia dentro de mim, estou a ler, fico muito grato, jamais imaginei que isso ainda seria possível. Portanto, é extraordinário este caminho de volta que se pode fazer a um equilíbrio. Portanto, eu só imagino a dor que é e a confusão que é a pessoa viver décadas com esta coisa na cabeça e porque pensa que na altura não disse nada a ninguém porque não acreditavam em mim ou porque ele era amigo da família. Neste caso era um irmão mais velho, que é impressionante. As pessoas têm um bocado a mania e depois também há aquele estigma que tudo é igreja, portanto esquecendo que 3% é que estão da igreja, mas esquecem-se dos treinadores, dos professores, não é? Dos esportistas, de tanta gente à volta, normalmente amigos da família e não sei o que mais, e os próprios pais, como e tios, que acontece tanto, e é realmente um grande estigma. Diz-me. Sim, é isso. Ainda é muito tabu, é pena. Isso é um grande mito, não é? Que o abusador é aquela pessoa estranha, aquele homem isolado da sociedade que vai aparecer num sítio mais obscuro e não é? A maior parte dos abusadores são pessoas que pertencem à família ou que são amigos próximos da família ou que podem estar em contextos que achamos nós que são contextos de confiança, como a escola, as atividades extracurriculares, ou seja, são pessoas aparentemente normais, com uma família, que não se suspeita de nada, não é? E esse também é um dos mitos associados a este tipo de crime, não é? Que só vai aparecer em certos contextos. Exato, ou com certas que está assim, está de gabardina à porta da escola à espera que tu saias para te oferecer doces não, é impressionante. E, no entanto, são pessoas da família. O Ângelo contou do caso dele, que também era novinho, tinha 9 anos ou 10 anos, ia contar que o próprio abusador, ele depois deixou de ir à casa dele, o próprio abusador encontrou com a mãe e dizia, então, nunca mais apareceste em casa. Com esta intimidade, com este controle, tem perfeitamente o controle. E ele diz que esta gente passa a vida, mas é a seduzir os adultos, a seduzir os outros, para que depois não acreditem nas crianças e continuem a ser nossos. É impressionante a volta que eles conseguem dar. Mas há realmente esse mito, um homem não sofre, um homem não pode chorar, um homem não tem sentimentos, não fala das suas emoções. Isso ainda é um tabu tremendo, mas apesar de todo... É muito grande. Isso tem um impacto enorme na saúde mental dos homens. A pessoa cala, é obrigada a calar. Isso é péssimo. Exatamente. Muito giro também, uma coisa que, pronto, por acaso não falámos no outro programa, mas tinha o site onde tu ajudas, deste site do Quebrar o Silêncio, tem esta coisa muito curiosa, também estas dicas. O teu psicólogos.pt também fala muito, e é muito importante o contributo nas redes sociais, também vocês preenches aquilo muito bem, mas também tem estas dicas que eu gostei muito, e por acaso não tivemos tempo de falar de outra vez com o Ângelo, que foi as coisas que nós, quando tomamos conhecimento de um caso desse, o que se deve dizer e o que se deve evitar dizer.
É muito engraçado porque as pessoas não têm muito noção. Então, e o que não devemos dizer quando sabemos que alguém sofreu um abuso desses? Quem foi? Como é que tu foste abusado? Olha, podia ter sido pior. Devias ter tentado evitar. Ou porquê é que não contaste antes? Como é que alguém te fez isso? Não é possível dizer isto, mas realmente pode ser enterrar ainda mais a culpa e o problema, não é? Ao passo que deve dizer, obrigado por confiares em mim, como é que eu te posso ajudar? Estou aqui para te apoiar, acredita em ti, a culpa não foi tua. Este tipo de coisas, vocês dão dicas também sobre como a pessoa reagir, mesmo um leigo, quando toma conhecimento com isso, não é? Sim. Muito importante. Sim. Isso é muito importante o que estás a dizer, João, porque de facto muitas pessoas, quando são confrontadas com esta situação, não sabem como lidar, não sabem como agir, não é? E acabam por preferir muitas vezes frases dessas que acabam também por fazer com que estas pessoas possam intensificar os seus sentimentos de culpa. Exatamente. E perpetuar o seu silêncio ainda durante mais tempo porque não foram recebidas da forma como esperavam ser recebidas, Exatamente. não é? E muitas vezes basta isso, basta dizer que estou aqui ao teu lado, podes falar sempre que quiseres. Faz toda a diferença. Apoio-te no que precisares e mostrar essa empatia e essa compreensão. Exatamente. Às vezes é mais do que o suficiente. Estas pessoas só querem que a outra pessoa valide o que esta pessoa está a sentir. Acredite nela e é um primeiro passo para a pessoa procurar ajuda profissional. Agora sim, Mariana, vamos falar deste psicólogos.pt. É um projeto que arrancou em março do ano passado, portanto, mais um mesito e pouco, e faz um ano. Portanto, a ideia é consultas de psicologia online em português para todos os portugueses a residir em Portugal ou em qualquer parte do mundo. E então, conta um bocadinho a história, como é que isto apareceu. Tu estavas ainda a trabalhar na Crescer, se não me engano, quando veio uma criança. E, portanto, isso, a tua vida mudou tudo. E foste mudar para fora. A tua vida ainda mudou mais. Conta lá. Exatamente. Foi uma grande reviravolta, digamos assim. Exatamente. Muda tudo. Então, eu estava na Crescer, não é? Como bem disseste, engravidei, entretanto fui da licença de maternidade. E, entretanto, surgiu, o meu marido teve uma proposta de trabalho para ir para Madrid, não é? E eu confesso que também estava a precisar de alguma mudança, não é? Já estava há muito tempo a crescer, tinha sido mãe, portanto estava com o chip um bocadinho diferente, estava muito mais com a cabeça na maternidade. Então, olha, bora lá, porque não? Ainda por cima Madrid, uma cidade que nós gostamos muito, e fomos para Madrid. Em Madrid, portanto, eu não estava a trabalhar, e comecei a... Estavas só a ser mãe. Exatamente. Que é um grande trabalho, atenção. Exatamente. Que já era mais do que suficiente. Mas entretanto, comecei-me a deparar, não é, com algumas questões que comecei a pensar, não é, no difícil que é estar fora e que todas as pessoas que estão fora e que estão imigradas, não é, podem sentir, não é, pelo menos naqueles primeiros meses, nos primeiros meses de adaptação, que é tudo novo, não é? Porque é uma cidade nova, de repente uma casa nova, um trabalho novo, pode ser uma cultura diferente, pessoas novas. Isso pode dar ansiedade, não é? Isolamento exatamente, e depois é isso, estarem afastadas da família, cria ali muito isolamento, muito tempo sozinhas, ansiedade, muitas emoções novas que podem ser muito difíceis de gerir e pode ser muito importante um acompanhamento psicológico nesse momento. E depois de repente estás fora, não é? E de repente, como é que vou procurar este acompanhamento psicológico, ou onde, ou com quem? Geralmente gostamos de ter... E estás num país que a língua, às vezes, olha, vocês dão apoio a quem está, a pessoas na Áustria ou na Alemanha, quer dizer, às vezes podes nem sequer falar a língua muito bem, ou não falar de todo, e, portanto, como é que arranjas um apoio, não é? Que te é próximo, que fala a tua língua, que te compreenda, não é? Exatamente, e nesse sentido comecei a pensar nisso, comecei a ver clínicas que dessem consultas online, tudo isso, e de repente, quando enviava alguns currículos, chegou o Bruno até mim. O Bruno é o presidente da Associação Mutualista. O Bruno é o Bruno Pinto de Andrade, entretanto, não é? Exatamente. Da MUSOC, Associação Mutualista dos Trabalhadores da Solidariedade e Segurança Social, muito bem. Exatamente, portanto... Ele é psicólogo também? Não, ele não é psicólogo, ele é o presidente da associação, e esta associação depois tem dentro da associação um Centro de Apoio Integrado, que é o CAI, que é uma resposta na área da saúde mental, constituída por vários psicólogos, psiquiatras, terapeutas da fala, que dão consultas, portanto tem um espaço físico em Lisboa. E ele ligou-me e disse que estava a pensar num projeto dedicado a imigrantes portugueses, e que eu era a pessoa indicada para começar esse projeto, porque também estava imigrada, portanto havia aqui também a parte da identificação, não é, entre terapeuta e paciente, e basicamente ele depositou com toda a confiança do mundo, que lhe agradeço imenso, não é, ele depositou o projeto nas minhas mãos,
E eu comecei do zero a arrancar com o psicólogos.pt, criei o e-mail para o projeto, criei o Instagram. Portanto, no nosso Instagram, no psicólogos.pt, crio vários posts sobre saúde mental, não é? Comecei por criar para começar a atrair pacientes, não é? E a partir daí começámos, de um vem o outro, não é? Chegavam pelos posts, outros chegavam por recomendação de outros pacientes que já estavam connosco e de facto foi crescendo. A verdade é que ainda não passou um ano e, como disseste, já passámos por 9 países. É impressionante. Portugal, Espanha, Moçambique, Reino Unido, Noruega, Polónia, Alemanha, Áustria e Holanda. Já tens portugueses nestes países todos, já tens portugueses que vos consultam ou consultaram ou até continuam com vocês, que é uma coisa muito, muito, muito curiosa. Certo. Neste Instagram, tu fazes isso. A vossa ideia, no fundo, é fazer este acompanhamento psicológico a cada pessoa que vos procura, essas consultas, mas também crias estes conteúdos sobre saúde mental no Instagram e nas redes sociais e eu fui ver e são muito, muito, muito curiosos, muito importantes, muito completos. Isso é um trabalho meritório, extraordinário que vocês fazem, que tu fazes em particular. Mariana, tenho que dar os parabéns por isso. É muito bem feito, muito claro, o grafismo é muito giro, é muito intuitivo e as pessoas ali tiram realmente... E são muitos, neste ano, fartaram-se de trabalhar. Certo. Como estavas a dizer, a ideia é essa, portanto começou por ser um projeto de consultas online para imigrantes portugueses, não é? Para terem consultas na sua língua materna, literalmente à distância de um clique, onde quer que estivessem, mas depois também tivemos pedidos de portugueses, portanto hoje em dia também damos consultas a portugueses que estejam a residir em Portugal. Okay. E de facto, com estes, como estavas a dizer, com estes posts que eu faço no Instagram, acabamos também por chegar a mais pessoas, por falar sobre temas importantes, que as pessoas se possam identificar e pedir ajuda, e por isso é muito importante. Portanto, o grande objetivo é chegarmos cada vez a mais portugueses e percorrermos o mundo. É muito giro esta coisa do vosso modo, que é o mesmo longe, podemos estar perto, muito curioso. Exatamente. Fala um bocadinho destes pagamentos, porque isto é uma vertente solidária, e vocês têm 3 escalões que variam com o quê? Certo, eu acho que assim é a parte muito interessante deste projeto, de facto, é esta possibilidade de as pessoas escolherem aquilo que querem e podem pagar pelas suas consultas, ou seja, nós temos 3 escalões de preços, temos o escalão 1 que são os 30 euros, o escalão 2 que são 40 euros e o escalão 3 que são 50 euros. E dentro desses 3 escalões a pessoa decide quanto quer pagar pela sua consulta. Porquê? Este caráter solidário permite que quem possa pagar mais pelas suas consultas o faça, permite ainda quem não tem assim tantas possibilidades que também possa ter acompanhamento psicológico. Portanto, isto é muito interessante porque as pessoas aderem, inicialmente, quando o Bruno falou desta possibilidade dos escalões de preços, confesso que fiquei um bocadinho... receosa. Ou seja, receosa, não é? Porque aceitei logo, porque sempre achei que a saúde mental deveria ser mais acessível a todos, não é? E que devemos investir nela, é muito importante isso. E que devemos investir nela. Merece, exatamente. Mas pensei, ok, mas toda a gente vai escolher o escalão mínimo, não é? Sim. E o Bruno avisou-me logo que não, que por incrível que pareça, as pessoas respeitam imenso e aderem muito bem a esta possibilidade e que eu ia ser surpreendida. E de facto fui surpreendida porque, como disseste, nestes 9 países que já percorremos, tem pessoas que pagam tanto os 30 euros, como os 40 euros e como os 50 euros. Incrível. Portanto, pessoas consoante as suas possibilidades se adequam ao preço da consulta. É muito giro isso. Deixa-me só esclarecer que nós não pedimos qualquer tipo de comprovativo de rendimentos nem nada. A pessoa basta indicar o escalão que quer pagar e fica a pagar esse escalão pela sua consulta. Muito curioso. E tem pessoas que, no momento, estão piores e já tem acontecido... Eu para o mês que vem já mudei de emprego, ou estou a ganhar mais, ou estou numa coisa melhor e vou subir de escalão e quero pagar um bocadinho mais. E é possível? Isso acontece? Eu ainda não tive essa experiência, mas na altura o Bruno, com a sua experiência, que trabalha com mais psicólogos já há mais tempo, disse-me que é uma possibilidade e que às vezes acontece e por isso, obviamente, que somos abertos também a isso, tanto para passar para o escalão acima como para passar para o escalão abaixo, caso tenha alguma necessidade que isso aconteça, não é? Porque claro. dá voltas. Mas é uma coisa que realmente é uma atitude muito, muito curiosa e para mim é muito diferenciadora do vosso exemplo. Essa questão da pessoa depois ver onde é que se encaixa
caixa para poder pagar, e às vezes pode pagar mais, está melhor, às vezes pode pagar menos, e a pessoa encaixa-se naquele escalão e vai por aí fora. E não é por causa disso, você diz, não é por isso que a pessoa não deixa de ter o acompanhamento psicológico que se calhar precisa muito e que merece ter, não é? É muito curioso porque vocês então começaram também a ter pedido, a tua primeira experiência, se não me engano, foi o quê? Foi acho que com Maputo? Foi, exatamente. Ainda foi, não é? A minha paciente estava em Maputo, portanto foi assim a primeira, não é? Que dá sempre aquela alegria, aquele nervoso miudinho na barriga, não é? De repente estamos a arrancar, tivemos um pedido de consulta e foi muito bom porque a partir daí foi muito natural, foi muito progressivo. Lembro-me que o segundo estava em Londres também, que foi aparecendo sucessivamente, portanto, e é espetacular como podemos chegar, a minha última paciente era Noruega, portanto, e é incrível ouvir os relatos e experiências de todas estas pessoas, e sabes que uma coisa muito boa, a ideia inicial do Psicólogos era este poder da identificação, de eu também estar imigrada e haver esta partilha do que é estar fora, e de facto isso acontece muito nas consultas, o que é muito positivo. Nós falamos muito sobre isso porque também tenho aprendido imenso com este projeto e acima de tudo sobre a realidade do quão difícil às vezes pode ser estar fora, não é? Que muitas vezes não temos a noção disso. E as pessoas partilham muito, tenho muitos relatos do tempo que se tem para pensar estando fora, por causa deste maior isolamento e de não estarem tanto com a família, e que às vezes os problemas acabam por ganhar outra dimensão e outra proporção, e por isso às vezes tão importante que é pedir ajuda, ainda para mais na nossa língua materna, e sentirem aquele conforto de estar perto de casa, nem que seja só pela língua. Exatamente, e é muito curioso também porque, Mariana, começaram também a ter pedidos de portugueses a residir em Portugal, portanto abriram as portas também não só a imigrantes, mas toda a comunidade portuguesa, independentemente do sítio onde estão, porque também tu, entretanto, largaste Madrid e já voltaste para Lisboa, estás agora a morar em Tomar, é isso? Exatamente. Depois, entretanto, acabei por regressar a Portugal e vim para Tomar, que foi a cidade onde cresci, onde tenho a minha família, e fazia-me todo o sentido também, não é? Quando tivemos o primeiro pedido de um português a residir em Portugal, pensei, mas quer dizer, com este sistema de preços que temos, com todo o nosso caráter solidário, não faz sentido se calhar fecharmos a porta a alguém que não esteja a residir em Portugal, quer dizer, e não fazia sentido, e por isso abrimos as portas também, e hoje em dia também acompanhamos pessoas que estejam em Portugal, portanto, basicamente acompanhamos portugueses a residir em qualquer parte do mundo, digamos assim, podem residir onde quiserem e podem ter acesso ao psicólogos.pt. Há um fator também curioso, que é um indicador muito positivo, é o facto de todos estes pacientes que começaram o acompanhamento com vocês, com o psicólogos.pt, continuem convosco, apesar de muitas vezes as questões principais pelas quais os procuraram já estarem resolvidas. Certo. Esse foi um indicador muito positivo que as coisas estavam a correr bem, muito giro. Porque até agora quem comecei a acompanhar ainda continua a acompanhar, não é? Por exemplo, a primeira paciente de Maputo, hoje em dia já não faz consultas todas as semanas, mas faz consultas mais esporádicas, mas continua connosco, porque isto também é muito importante falarmos, não é? Desmistificar a ida ao psicólogo. Era aí que eu queria. Se acha que é preciso ter uma doença mental ou um desequilíbrio, uma ansiedade, uma depressão, qualquer coisa, exatamente. Exatamente. Claro que tudo isso é muito importante e é motivo de pedir ajuda, no entanto, a maior parte destas pessoas que eu acompanho aqui no psicólogos.pt, por exemplo, os problemas que as trazes até mim, são problemas que todos nós sentimos na nossa vida, problemas na nossa relação amorosa, problemas nas relações familiares, problemas na autoestima, na confiança, o stress do trabalho. Exatamente. Os burnouts, agora está tudo na moda estas coisas, mas é verdade, as depressões, os adolescentes com o seu próprio corpo, aquela relação às vezes difícil, as relações tóxicas, os namoros complicados, isso está sempre a bater à porta, e eu acho que vocês têm esta grande vantagem, Mariana, é ser uma coisa que devia ser quase rotina, é ir à bomba, certo. Não é? Vocês aprendem no vosso curso ferramentas para lidar com estas coisas que às vezes se calhar não são muito graves. Vocês até têm nos vossos posts coisas sobre como distinguir uma ansiedade normal, é uma coisa, outra coisa é a perturbação da ansiedade, são coisas diferentes. Eu lembro-me deste
que chegou-me aos olhos no vosso site, que eu gostei muito de ler isso. É normal as pessoas terem situações de ansiedade, perturbação da ansiedade já é outra coisa, portanto que a pessoa saber distinguir, porque é que uma crise de ansiedade não é a mesma coisa que um ataque de pânico. Todas estas coisas, vocês têm estas ferramentas que estudam e com maneiras de nos ajudarem, de a gente poder sair, às vezes, dessas coisas que não sabendo, achamos às vezes muito perigoso e muito mau, mas realmente se não forem atendidas podem ser, não é? Podem levar a outras situações perigosas e toda a gente sentir isso. Falar das emoções é tão importante. É muito, muito importante. E é uma coisa que se pensa que se sabe tão bem falar de emoções, não é? E agora com esta minha experiência percebo e trabalho com... É quase generalizada a todos os pacientes a parte de trabalhar as emoções, de perceber, de fortalecer a inteligência emocional, porque não se fala de emoções, porque ainda é visto como uma vulnerabilidade dizer como é que se está, ou falar de uma certa emoção, ou dizer que estou triste, ou fiquei desiludido com aquilo, ou estou-me a sentir ansiosa, e isto ainda é muito tabu, esta parte. Ainda no outro dia falava com um paciente meu que está na Alemanha, e que ele dizia, os meus pais nunca falaram comigo sobre emoções em casa, portanto nunca se falou sobre como é que se estava a sentir, nunca se dizia como é que tinha sido aquele dia ou que impacto é que aquela experiência teve a nível emocional, e por isso eu não estou habituado a saber dizer como é que eu estou, as minhas emoções, a partilhar as minhas emoções, e é tão importante cada vez mais conseguirmos expressar as nossas emoções e partilhá-las com os outros e aprender isso. É uma coisa que todos podemos fazer em acompanhamento psicológico e que seria muito importante. Mariana, para já tu estás sozinha, tu tens, se não me engano, mais uma colega psicóloga que te está a acompanhar, mas tu estás quase a colocar, ainda dão conta do recado, ou tu não estás quase a colocar um anúncio, a pedir, mandem-me currículos para ver se tenho mais psicólogos que me ajudem? Qualquer dia tu ficas uma coisa grande e nessa altura tens que saber gerir isso também. Exatamente, esse também vai ser um grande desafio, não é? Se isso acontecer, mas é bom sinal se caso isso aconteça. Mas a verdade é essa, que realmente foi crescendo, não é? Fui tendo vários pacientes em vários países e agora atualmente com o trabalho que desenvolvo na Quebrar o Silêncio e com as consultas já estou a ficar assim um bocadinho apertada e portanto já chamei uma colega. Claro. Exatamente, e já chamei uma colega que já está também a ajudar-me aqui com as consultas do psicólogos.pt, que eu já não consigo aceitar, e entretanto sim, quero divulgar também um anúncio na página porque precisamos de mais uma pessoa. E é assim que eu espero que aconteça, porque nós, no Psicólogos, uma coisa que eu sempre privilegiei e espero que continue a ser uma característica muito presente, é a rapidez. Todos os pacientes me disseram isso, que privilegiaram isso, e eu quero continuar que isso seja uma característica, ou seja, a partir do momento que tu ganhas coragem, não é? Porque às vezes é um momento difícil pedir uma consulta e pensas, ok, bora lá, vou investir na minha saúde mental e quero uma consulta. É muito importante que esse pedido seja atendido rapidamente. Claro. E então eu quero muito que isso continue a acontecer, portanto quero mesmo ter mais pessoas a trabalhar na minha equipa para que se um dia por algum motivo eu não conseguir ou o colega não conseguir, ou haver sempre uma resposta rápida e adaptada à necessidade do paciente, é o mais importante. É muito curioso também, porque tu até podes fazer promoções do género, a pessoa a lançar a primeira consulta ser oferecida, e se a pessoa no assunto do pedido no mail puser, por exemplo, observador, quer dizer que esteve a ouvir-te. Ou seja, oferece a primeira consulta. Sim, lanças aqui um bom desafio. Nós muitas vezes lançamos, já lancei 2 vezes, em datas específicas, essa possibilidade da primeira consulta ser gratuita. E agora aproveito para lançar aqui a quem nos estiver a ouvir, quem quiser começar acompanhamento psicológico, basta enviar um e-mail para psicólogos.pt@gmail.com com o título Observador. E a primeira consulta é gratuita. E eu acho que isto é muito importante, a primeira consulta ser gratuita. Porquê? Porque há muitas pessoas que ainda se pensam como é que vai ser, como é que é ir a um psicólogo, como é que me vou sentir, é uma coisa estranha, ou esta parte do online, que pode ser um bocadinho estranho. E é muito importante a pessoa ir à primeira consulta, portanto, sem compromisso nenhum, sem gasto nenhum, e perceber como é que se sentiu empatia com o terapeuta, que é fundamental para o processo de recuperação terapêutica, seja daquilo que for, e se sentiu confortável, se sentiu bem, se gostaria de voltar, e para pelo menos
poder ter aquela experiência que eu acho que de facto depois faz as pessoas gostarem muito e perceberem que é muito bom ter 50 minutos dedicados só a ti, onde falas sobre ti, onde pensas sobre as tuas emoções, onde falas sobre as tuas coisas. Nós no nosso dia-a-dia, com a correria de filhos, do trabalho, não paramos para pensar em nós. Então ter de repente ali 50 minutos a falar de mim, a centrar-me em mim, é muito, muito, muito importante. E às vezes é isso, é ter a primeira consulta. Esse pontapé de saída, não é? Digamos assim, facilitado para a pessoa depois gostar, porque realmente esses 50 minutos podem ser preciosos. E tu dizes mesmo, mesmo quando vamos ao médico que não gostamos muito, não é por causa disso que não temos, que deixamos de ir aos médicos, não. Vamos sempre precisar de ir de vez em quando, não é? A relação com o terapeuta é a chave, no fundo, para todo este processo terapêutico que vocês iniciam, e faz sempre bem, eu acho. É muito importante esse. Qual é o perfil do teu paciente? Tu tens alguma média de idades das pessoas que segues? São mais novas, são mais velhas? Sim, por norma, eu penso que a média de idades ronda ali cerca os 31 anos, que é curioso também. Eu noto que pelo menos as pessoas que têm recorrido mais ao psicólogos é esta geração que ronda os 20 e poucos, 30 e poucos, e estas pessoas, eu acho que cada vez estão mais sensíveis para o investimento na saúde mental, que é muito positivo, e cada vez chegam até nós mais jovens, portanto que também é muito bom pensar que a geração mais nova está a trabalhar a sua saúde mental e está a conseguir perceber o impacto que isso pode ter. Graças a Deus está a deixar de ser tabu, exatamente. Isso é muito importante. A nível de serviços de psicologia clínica, terapia de casal, terapia familiar e também terapia da fala, se for preciso, vocês também reencaminham a quem de direito e conseguem bons resultados. Mas realmente esta coisa estavas a dizer que uma pessoa que não está bem consigo próprio tem estes sinais de alerta, não é? A falta de energia, problemas de concentração, do stress, as dores no corpo, alterações no apetite, mudanças de humor repentinas, estes pensamentos negativos, aí são sintomas que a pessoa realmente precisa desta ajuda profissional e não deve haver já este estigma da doença mental. Por ter uma doença mental, como tu explicas no teu site, e muito bem, não é ser doente mental. Pode ser uma característica, uma coisa temporária, e por isso devemos procurar essa ajuda profissional que vocês também dão. Nós, assim, Mariana, diz uma última coisa para nos convidar a todos, mas o nosso tempo voou, porque é bom conversar contigo e é muito importante conversar contigo destas coisas, mas faz aqui um último convite às pessoas, para quem quiser aproveitar. Sim, quem quiser aproveitar, que mande e-mail para o psicólogos.pt, eu pesquiso no Instagram a nossa plataforma, que é psicólogos.pt, o e-mail também é só psicólogos.pt@gmail.com, pode mandar no título do e-mail Observador, e a primeira consulta pode ser gratuita. Muito importante investirmos na nossa saúde mental, e é isso que tu disseste, não nos podemos esquecer que somos todos pessoas e não é um problema de saúde mental que nos vai rotular, é apenas uma característica momentânea que é possível ser trabalhada, e é possível pedir ajuda para trabalhar, e é possível viver bem com saúde física e mental. Fantástico. Mariana Santos, um grande bem-aja pela tua disponibilidade em falares ao Observador. Nós não temos tempo para mais, mas ficou aqui esta dica, que corra tudo bem ao psicólogos.pt, e daqui a um ano voltas para falar já dos outros 15 empregados que tu tens, funcionários que trabalham com psicólogos. Nós bem precisamos do vosso trabalho todo. Muito obrigado, Mariana, e até breve. Muito obrigada eu. Obrigada, até breve.